Você já achou aí Lucas capítulo 1? Podemos ler, sim ou não? Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, curve sua cabeça. Pai querido, meu Senhor amado, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder que opera em nossas vidas, e queremos te pedir, meu Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor, Pai, opere nessa noite com liberalidade no nosso meio, Pai. Desde já nós repreendemos todo o ladrão da palavra, Senhor, e queremos colocar diante de Ti nossas vidas e nossos corações, para que o Senhor ministre, trabalhe e modifique a nossa realidade. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, e você diga amém. Amém. O Evangelho de Lucas, esse prefácio que nós lemos aqui, ele traz alguns marcos importantes, tanto para mim quanto para você. Algumas narrativas que não contam nos autos dos outros evangelhos. Isso tem uma peculiaridade especial. Lucas, ele traz essas situações diferenciadas e versos e versículos que só tem nesse livro, porque Lucas, ele teve uma missão especial na vida dele. Lucas, ele teve que cumprir algo que foi colocado na vida dele como chamado, e foi uma missão que os homens deram a ele. Lucas, diferente de outros evangelistas, de outros livros que nós temos aqui, Lucas, ele não foi testemunha ocular daquilo que Jesus Cristo fez. Lucas, ele não andou lado a lado, de braços dados com Jesus Cristo. Lucas, ele foi um homem que ele veio a conhecer Jesus Cristo depois da ascensão de Jesus Cristo aos céus. E aí entenda que isso se parece muito com a sua história, porque eu creio que ninguém que está aqui hoje viu Jesus Cristo e andou junto dele. Eu creio que ninguém que está aqui hoje esteve lado a lado com Jesus Cristo. Lucas, assim, tal qual como você, ele ouviu falar de Jesus Cristo, alguém através da boca de uma pessoa que evangelizou. Lucas, ele foi ministrado pelo Espírito Santo e teve a vida transformada através da pregação da palavra para a vida dele. E aquele mesmo Deus que ele ouviu no passado é o mesmo Deus que opera hoje. Eu posso ouvir um amém por conta disso? O mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que ministrou sobre a vida dele é o mesmo Espírito Santo que quer ministrar sobre a sua vida hoje. Eu posso ouvir um glória por conta disso? E Lucas, quando ouviu a palavra de Deus, ele abriu o coração dele e se permitiu ser ministrado por aquilo que Deus queria fazer na vida dele. E se você hoje chegou na casa do seu pai, de repente com um coração igual de Lucas, ansiando pela ministração do Espírito Santo de Deus, fique tranquilo, porque ele vai falar contigo e vai mudar a sua história, assim como ele mudou a história de Lucas. Eu não sei se você tem um coração contrito e quebrantado, mas você que tem esse coração, erga as suas mãos aos céus e dá um glória para esse Deus, para que ele possa trabalhar na sua vida. Se você hoje abrir a porta do seu coração para a ministração daquilo que o Espírito Santo quer falar contigo, ele é capaz de mudar a sua história. E Lucas, então, ele ouviu falar desse Jesus Cristo. Ele ouviu falar daquilo que Cristo havia feito na vida dele, ouviu falar das possibilidades que Cristo poderia mudar a história dele. Lucas, então, ele se rende ao senhorio de Jesus Cristo. E aí, então, ele recebe um chamado. Fala para ele assim: Lucas, volte, vá para a terra aonde Jesus Cristo caminhou no meio do povo. Vá até lá. Tá, eu vou até lá e faço o quê? Escreva um livro. Escreva um livro relatando, um livro histórico, um livro ali biográfico, contando aquilo que você vai ouvir acerca de Jesus Cristo. E Lucas, então, ele para pensar e fala: olha, mas por que eu haveria de fazer isso? Por que eu devo sair da onde eu estou
e ir até onde Jesus Cristo caminhou e escrever o que estava acontecendo. Lucas, então, ele retorna para aquele lugar, começa a escrever o evangelho dele, já emenda em Atos dos Apóstolos, e vai escrevendo a história de Jesus Cristo, a ascensão de Cristo, e tudo que o Espírito Santo fez na igreja depois daquilo tudo. E o livro de Atos, Lucas escreve na sua totalidade, de ponta a ponta. Então Lucas, ele volta e começa a escrever esse livro, o Evangelho de Lucas. E aí, a pergunta que nós temos no nosso coração desse Evangelho de Lucas, que é o evangelho mais longo de todos, o evangelho que traz ali várias situações que só tem descrita nesse evangelho, nós nos perguntamos: por que Lucas fez isso? Por que Lucas se deu a esse trabalho de se deslocar de onde ele estava e escrever esse evangelho de punho? Por que Lucas se deu ao trabalho de fazer isso tudo? Queridos, a palavra não nos diz, mas se nós lermos o evangelho, a explicação está aqui, nós podemos até chegar a algumas conclusões acerca disso. Eu, quando leio esse prefácio, essa introdução, eu vejo que ele escreveu essa carta para Teófilo. Ele escreveu esse livro, e quando você chega no livro de Atos, a carta é endereçada para esse mesmo homem, esse tal de Teófilo aí, que eu deduzo que era um grande de um chato. Porque se você lê a primeira carta, ele fala assim, ó, eu vou parafrasear o prefácio, ele fala assim: Teófilo, veja bem, eu voltei aqui e escrevi, já que você não acreditou aquilo que eu falei para você, eu voltei e escrevi, para que você tenha certeza da investigação que eu fiz, e que tudo aquilo que você faz e tem sido instruído é acerca de um Cristo que realmente existiu. Lucas, ele resolve fazer aquilo porque o chato do Teófilo falou para ele assim: olha, eu estou fazendo isso tudo, você pregou para mim, eu me converti, mas eu não acredito muito bem nessa história que você está contando não. Aí Lucas fala assim: você não acredita não? Então eu vou voltar lá, vou ouvir um monte de testemunho e vou te mandar uma carta com aquilo que todo mundo está falando. Pode ir, eu estou nem aí para você. E Lucas faz isso. Parafraseando e trazendo para os dias de hoje, é como se nós hoje em dia contássemos algum prodígio, alguma maravilha que Deus fez na nossa vida, e a pessoa falasse: eu só acredito vendo. Hoje em dia é mais fácil, porque você, quando fala para alguém do Zico, por exemplo, vocês conhecem o Zico? Conhece o Zico? Você fala do Zico para ele, aí você abre o YouTube e você mostra os gols do Zico. Aí a pessoa duvida, você fala assim: você não acredita não? Vamos supor que... Então eu vou voltar lá, vou pegar os registros e vou mandar para você que você possa entender do que eu estou falando. Lucas, quando ele faz isso, ele resolve fazer isso por amor a uma alma. Lucas, ele resolve retornar para aquela terra e escrever um livro comprovando a existência de Jesus Cristo para Teófilo, para que Teófilo tenha certeza daquilo que Lucas está falando e pregando para ele. É como se Lucas falasse assim: olha, você duvida? Então espera aí que eu vou pegar aqui uma série de testemunhas, uma série de coisas, e vou te mandar uma carta, contando tintim por tintim aquilo que Jesus Cristo fez nessa terra. E Lucas, ele escreve uma carta de muitos capítulos. Lucas escreve uma carta para Teófilo de 24 capítulos, falando assim: olha, Jesus Cristo fez isso, Jesus Cristo fez aquilo, Jesus Cristo fez tal coisa, Jesus Cristo fez isso, Jesus Cristo fez aquilo. Se você de repente parar para pensar, você pode lembrar assim: não, Jesus Cristo fez isso na minha vida, Jesus Cristo fez aquilo na minha vida, Jesus Cristo me libertou das drogas, Jesus Cristo me libertou da bebida, Jesus Cristo me deu uma casa, Jesus Cristo me deu uma família, Jesus Cristo me deu um apartamento, e eu não estou ouvindo o seu glória por conta daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida. Jesus Cristo me livrou da enfermidade, Jesus Cristo me tirou da cova, Jesus Cristo me deu uma nova oportunidade, e você não está glorificando a esse Deus por conta daquilo que Ele fez. Jesus Cristo me libertou, me curou, me salvou, me deu uma nova oportunidade. Assim como Lucas escreveu: Jesus Cristo fez isso, fez aquilo. Hoje em dia existem cartas vivas do Pai que circulam pela nossa sociedade. Não é mais necessário nós escrevemos cartas para as pessoas, porque, queridos, aquilo que você faz e aquilo que você expressa para as pessoas pode influenciar uma nação. Lucas, então, ele escreve essa carta para que Teófilo, para que aquela alma tenha certeza dos feitos de Jesus Cristo.
Teófilo, eu te escrevo isso, uma exposição em ordem. Eu vou escrever e descrever para você, tintim por tintim, daquilo que Jesus Cristo fez na vida desse planeta, dessa sociedade, para que você, Teófilo, tenha certeza que você está fazendo certo. Teófilo colocou aquilo tudo em xeque. E Lucas, então, se desprendeu para determinado lugar e escreveu uma carta por conta daquela alma, por conta daquela vida, por conta daquela pessoa. E aí, queridos, a pergunta que o Espírito Santo traz para os nossos corações é: o que nós temos feito pelas almas? E aí a pergunta que o Espírito Santo traz e aperta um pouco mais para nós é: o que nós temos feito acerca da nossa alma? Como nós temos cuidado de nós, do nosso testemunho, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós expressamos, como nós temos nos comportado acerca de nós sermos cartas vivas do nosso Pai. E entenda também que Deus, Ele tem trabalhado na sua vida. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Mas Deus tem colocado no seu coração uma sede, uma vontade acerca de uma alma, de repente só. De repente existe uma alma que você fica pensando: meu Deus do céu, quando será que o meu filho, meu sobrinho, meu neto, que seja lá quem for, vai começar a andar nos caminhos do Senhor e vai encontrar a salvação em Jesus Cristo? Queridos, entenda que Lucas, ele viajou e atravessou terras e terras a fim de escrever uma carta para comprovar a existência de Jesus Cristo por causa de uma alma, por causa da alma de Teófilo, por causa desse cidadão que, apesar de ser um chato, eu deduzo que era amigo dele, porque esse esforço a gente só faz por quem ama, esse esforço a gente faz por quem nós temos verdadeiro apreço. E aí o Espírito Santo de Deus te pergunta: quem é que você tem intercedido? Quem é o seu Teófilo? Quem é essa pessoa que você, dia após dia, pensa naquela alma e de quanto ela anseia e necessita por Jesus Cristo? O quanto ela anseia, necessita e precisa de um toque, de uma unção desse Espírito que é santo para ter a vida dela transformada. Queridos, de repente você olha para a situação e fala: eu já orei, já jejuei, e Deus te trouxe aqui para fortalecer a sua fé e falar: olha, está valendo a pena. Tudo que você tem feito vai valer a pena no final. De repente você tem atravessado terras, continentes, escrevendo cartas a punho, dando testemunho, orando, jejuando. Fique tranquilo, porque vai valer a pena. Fique calmo, porque tudo tem um propósito debaixo dos céus e da terra. Fique calmo, porque vai valer a pena o seu esforço. Mas isso tudo por causa de uma alma. É por causa de uma alma, a sua, que Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário, verteu o sangue dele e se entregou. Se Jesus Cristo fez esse sacrifício pela sua alma, não custa nada você fazer o sacrifício que tem que ser feito pela alma dessa pessoa que Deus colocou no seu coração para que você venha interceder por ela dioturnamente. Não desista dessa vida, continue ajudando. De vez em quando nós falamos: nós ajudamos quem quer ser ajudado. Nós estendemos a mão para quem de repente quer uma boia de salvação, mas Deus te trouxe aqui para falar: olha, continua insistindo nessa vida, porque ela vale a pena para mim. Amém. Não desista dessa alma. Amém. Que Deus colocou diante de ti. E por vezes, quando nós olhamos a nossa história moderna, por vezes quando nós olhamos a nossa história que permeia o nosso dia a dia, nós vemos os Teófilos atuais. Nós vemos os chatos, né? Se assim eu posso dizer, que fica: mas Deus não é assim, Deus não é assim, né? Deus não é assim, né? Tu não fala que Deus não fala? Tu não fala? Tu não fala que Deus, tu não fala, aí, ó. Nós temos hoje em dia esses chatos de galocha que você evangeliza, ele, sei, tá. Aí Deus, e o dízimo lá, Nós temos esse chato hoje em dia, mas a história também nos mostra que esses chatos, que vezes após vezes duvidam do poder de Deus, e quando eles colocam Deus à prova, quando eles começam a questionar a Deus a fundo, quando eles começam a de repente se mostrar interessados em demonstrar que Jesus Cristo não é o Senhor, existe um contragolpe nessa história. Existe algo que acontece nessa história. Você já deve ter visto a história de um jornalista, por exemplo,
que era ateu. Não sei se você conhece essa história, mas deixa eu te falar de um homem, de um jornalista que era ateu, que ele começa a colocar em xeque acerca da crucificação de Jesus Cristo, e esse jornalista, ele começa a investigar a fundo a história de Jesus Cristo, com o intuito de quê? De desafiar o senhorio de Deus, de desafiar o senhorio de Jesus Cristo. Ele começa a olhar a história da crucificação, colocar em xeque, estudar a fundo, e acaba que no fim das contas, ele se converte. Você conhece essa história? De repente você já viu no cinema, no Netflix, por aí afora. Essa história já virou filme, é contada vezes após vezes, desse jornalista que tentou tirar do trono o Senhor que ali estava sentado, e quando ele coloca em prática, quando ele desafia, que ele fala, eu vou provar que Deus não existe, ele começa a desafiar o senhorio de Cristo, e Cristo, como se dissesse para ele, olha, você quer jogar esse jogo? Eu vou jogar esse jogo junto com você, eu vou entrar nas suas regras, eu vou fazer aquilo que você está falando, porque com Jesus Cristo, querido, é vencer ou vencer. Pode ser na minha regra, pode ser na sua regra, ele entra no seu jogo, e quando ele é desafiado, ele tem sempre o prazer de mostrar que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que dentro de qualquer regra, o senhorio dele vale. Eu não sei quanto a você, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele sempre vence o jogo, ele sempre vira o placar, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Existe uma outra história, você conhece, de um psiquiatra brasileiro também, que ele começa através da ciência, ele é ateu, tal qual o jornalista que eu contei ainda há pouco, e ele resolve então, mediante a ciência que ele aprendeu, porque a única diferença entre psiquiatra e Deus é que Deus não acha que é psiquiatra, né? Deixa isso para lá. O psiquiatra, ele começa a estudar a Deus, ele começa a olhar a Deus, ele começa a mergulhar na história daquele Deus, porque ele tem um propósito naquilo que ele está fazendo: mostrar que aquele Deus da Bíblia está sujeito à ciência. Que aquele Deus da Bíblia, aquilo que ele opera, aquilo que ele fez, está envolto, está ali submerso, está ali aprofundado dentro de uma ciência, dentro de uma psicologia, dentro de uma sugestão. E então ele começa a mergulhar na Bíblia, a estudar os milagres, a olhar a Bíblia com uma outra maneira, e acontece com esse psiquiatra, que ele acaba mergulhando na Bíblia, na palavra, ele começa a se colocar ali, estudando noite e dia a palavra, e no fim das contas, o que esse psiquiatra consegue é se converter. E você conhece ele melhor do que eu, não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, e hoje em dia ele vende inúmeros e inúmeros livros, já teve obras adaptadas ao cinema, por conta da conversão e da ministração que o Espírito Santo fez na vida dele. O psiquiatra tentou pegar Deus e colocar ele dentro da ciência, e Deus, quando se olhou sendo desafiado, ele falou, mais um então, você quer jogar o jogo dentro desse jogo, você quer levar o jogo para dentro da medicina, eu que sou Deus não tenho problema, eu vou entrar nesse jogo junto com você, e no fim das contas eu vou provar mais uma vez que eu sou o Deus do tempo, eu sou o Deus da guerra, eu sou o Deus da paz, eu sou o Deus da colheita, eu sou o Deus da plantação, eu sou o Deus do jornalismo, eu sou o Deus da ciência, eu sou o Deus que levanta, eu sou o Deus que coloca de pé, que abate e coloca rei de pé. Pelo amor de Deus, levante essas mãos para os céus e glorifique a esse Deus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que entra no jogo contigo e te mostra que ele vence em qualquer lugar. Essas pessoas colocaram Deus à prova. Entenda que quando nós colocamos Deus à prova, quando nós colocamos Deus ali numa situação, nós não estamos colocando Deus contra a parede. Pelo contrário, Deus está te dando a oportunidade de você conhecê-lo dentro do campo que você domina. Você fala assim, Deus, então vou trazer Deus aqui para matemática, para economia. Ele vai entrar ali e vai mostrar que ele está ali presente também. Eu vou trazer Deus então aqui para o campo, ele vai entrar ali e vai mostrar que ele é senhor daquilo também. Eu vou trazer o Deus para a astrociência, para os planetas, eu vou trazer o Deus para o mundo, sei lá, dos carros, seja lá o que for. Deus está inserido naquilo, e quando você traz Deus para aquele tipo de situação, ele fala, eu vou te provar que eu estou aí também. Não porque Deus quer te provar alguma coisa acerca do senhorio dele, mas porque ele quer te provar que você precisa dele.
Nós jamais somos capazes de colocar Deus contra a parede e constrangê-los a fazer algo para provar que Ele é Deus. Pelo contrário, quando Deus quer provar alguma coisa, Ele quer provar que você depende dEle. Que tudo que acontece, não acontece fora de alguma coisa. Quando nós vamos andando para trás e temos a teoria, veja bem o nome da coisa, teoria do Big Bang. Tudo bem, explodiu, mas quem colocou os planetas naquele lugar? Quem colocou as rotações e as translações daquela maneira? Quem fez com que um planeta lá rebelde de repente não saísse igual o Plutão e saísse rolando por cima de todo mundo? Quem foi que organizou aquilo tudo? Quem foi que colocou aquilo naquele lugar? Quem foi que colocou o coração aqui, o rim em tal lugar? Queridos, leve Deus para onde você quiser. Aonde você colocar Deus, Ele vai te mostrar que está ali presente. E Deus nessa noite, Ele te trouxe aqui para te falar algo muito especial ao seu coração. De repente você entrou aqui nessa noite duvidando do senhorio de Deus, duvidando que Deus pode fazer alguma coisa igual esses homens aqui num passado recente fizeram, ou num passado mais distante igual o Teófilo fez. De repente você chegou aqui nessa noite falando assim, ó, eu duvido de Deus. Querido, se prepare. Se você de repente duvidou de Deus e ele resolveu colocar Deus à prova numa determinada área, se prepare para Deus te provar que Ele está inserido nisso, que Ele é Senhor dessa situação também, e que Ele vai sair vencedor de dentro dessa situação. E aí, de repente, como nós estamos vendo aí, de vez em quando acontecer na televisão, nos rádios, existe um debate. Coloca um teólogo para discutir com alguém de outra desinência, e as pessoas ficam debatendo ali. Eu não estou falando de debates, eu não estou falando de letra, eu estou falando do poder do Espírito Santo de Deus, de inundar seu coração e te mostrar que o sobrenatural está ali. Deus nessa noite te traz aqui para falar assim para você e ao seu coração: se você duvida de mim, me diga as regras, me diga qual é o jogo que nós teremos que jogar para eu mostrar para você que eu sou o Senhor disso também. Eu não sei qual é a área que você tem passado na sua vida. De repente, você é uma pessoa muito racional. Deus está te falando, olha, eu vou entrar nessa racionalidade contigo e vou te mostrar que eu estou aí. De repente, você é uma pessoa muito histórica, presa a livro. Deus está falando, olha, eu vou entrar na história e vou mostrar que eu estou permeado e que estou naquilo também. De repente, você é uma pessoa ligada à ciência. Deus está falando para você, eu vou entrar nessa ciência e vou mostrar que eu também estou ali. Dentro da sua realidade, Deus vai mostrar que se faz presente, que move o sobrenatural e que Ele é capaz de mudar a sua história dentro do campo que você inseriu. E aí, Deus te faz uma pergunta nessa noite, faz uma pergunta a você, ao seu coração e a esse irmão que está do seu lado. Qual é o campo da sua vida que você quer que Deus prove que Ele é Senhor? Qual é o campo da sua vida? Qual é a área que de repente você tem na sua vida que você duvida que Deus possa operar lá? Qual é a área que você tem na sua vida que você fala, olha, eu duvido do senhorio e do poder de Jesus Cristo nessa situação. Eu duvido que Deus possa fazer algo nisso que eu estou falando, nisso que eu estou fazendo, nisso que eu estou apresentando na presença dEle. Queridos, entenda que o Deus, Ele é um Deus soberano e poderoso. Ele é um Deus que Ele entra em qualquer história e em qualquer situação. De repente você conhece um Teófilo que duvida de muitas histórias, mas de repente o Teófilo é esse irmão que está aí do seu lado. De repente o Teófilo que duvida das histórias não é nem o irmão que está do seu lado, é você que está aqui nessa noite. De repente quem duvida do poder de Deus de mudar a história, de fazer algo sobrenatural, de repente o Teófilo que duvida é você que está aqui nessa noite. Você que coloca em xeque, assim como eu deduzo que Teófilo questionava Lucas, mas esse Jesus Cristo fez tal coisa mesmo? Ah, não estou acreditando no que você está falando não. Aí Lucas falou, então espera aí que eu vou ouvir um determinado número de pessoas. Deus está te convidando nessa noite a não se colocar apenas ao discurso de pessoas, a se colocar à disposição
do próprio Jesus Cristo, do Espírito Santo, que quer ministrar ao seu coração e mudar a sua história. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite querendo mudar aquilo que você tem na sua vida, mudar a área que você coloca diante dele, seja ela financeira, sentimental, seja ela sua parte espiritual. Deus está disposto a entrar nessa área e mostrar que ele é Senhor e que ele pode mudar essa história e fazer o sobrenatural acontecer nela também. Basta que de repente, ao invés de apresentar para Lucas, você apresente para Deus qual é a área da sua vida que você quer ser transformado. O que você quer? Você fala: Deus, eu duvido que o Senhor possa mudar a minha situação financeira. Eu não tenho faculdade, eu não tenho estudo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. É aí que Deus quer entrar e mudar a sua história. De repente você olha para a sua vida sentimental, vê tudo que você passou e duvida que existe alguém preparado. É nessa área que Deus quer fazer o sobrenatural na sua vida. Eu posso ouvir um amém por conta disso? De repente você duvida que Deus possa transformar a sua psique, transformar a sua saúde. É nessa área que Deus quer entrar e transformar a sua história. De repente você pensa: eu jamais vou ter uma família, porque meu avô não teve, meu pai não teve, ninguém na minha família teve uma família assim, colocada e formada na rocha. É nessa área que Deus quer entrar e mudar a sua história. Queridos, a história nos conta que Teófilo, ele sofreu essa ministração por parte de Lucas, recebeu história e que foi fundada uma igreja em Antioquia certa feita. Esse mesmo Teófilo que recebeu essa carta, você leu junto comigo a carta, o prefácio da carta. É como se Lucas falasse assim: Teófilo, seu chato, eu estou te mandando isso aqui porque eu vi um monte de gente que viu, ouviu, sofreu, e estou te dando em ordem tudo que Jesus Cristo fez nessa história. Então recebe essa carta aí. Teófilo, ao receber essa carta, fatalmente ele leu, foi ministrado por ela, e a história nos conta que essa igreja em Antioquia teve um bispo futuramente. Essa igreja em Antioquia teve um homem levantado como responsável espiritual por aquele lugar. E o homem que foi responsável pelo episcopado na igreja de Antioquia foi esse mesmo Teófilo. Foi esse homem que um dia, duvidando, mas servindo a Deus, duvidando, mas estando ali aos pés de Jesus Cristo, duvidando, mas seguindo, ele se permitiu ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus trabalhou na vida dele e transformou as áreas, e ele um dia se transformou em bispo. O que a palavra de Deus, o que a história fala para mim e para você, é que se você se permitir ser ministrado por Jesus Cristo, existe algo muito além do que você imagina reservado para a sua vida. Se eu pudesse, tivesse tempo e abrisse o microfone aqui para aqueles que aqui estão e já têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, as pessoas poderiam contar: olha, eu fui liberto das drogas, eu posso ouvir um glória por conta disso. Olha, eu fui liberto da bebida, eu posso ouvir um aleluia por conta disso. Hoje em dia eu tenho uma família abençoada debaixo do senhorio de Cristo, e eu posso ouvir um amém por causa disso. Deus querido, Pai amado, povo de Deus, entenda que se você se colocar debaixo do senhorio e a favor da ministração do Espírito Santo na sua vida, ele pode mudar a sua história, assim como mudou a história do Teófilo, assim como mudou a história do diácono Marcelo, da Vanessa, da Cristiane e de tantos outros que estão aqui nessa vida. Existe um Deus que tem sede, vontade de mudar a sua história e que fala para você nessa noite: me diz qual é a regra do jogo, que eu vou entrar nessa regra e vou provar para você que toda a regra pertence a mim, o Senhor Jesus. Aleluia. Deus, ele está, e entenda que isso é uma oportunidade que Deus está te dando. Deus está te dando uma oportunidade de falar: olha, me diz qual é a regra, que eu vou te provar que eu sou Deus. Me diz qual é o sistema, me diz qual é o jogo, me diz, como a gente dizia antigamente, na época que eu era jovem, me diz qual é o desenrolo que eu desenrolo para você. Deus está te dando uma oportunidade de falar: olha, eu vou mudar a sua história e vou provar que eu sou Deus na regra do jogo que você tem. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite de experimentar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem reservado na sua vida como transformação, libertação, como algo especial para a sua vida, de maneira sobrenatural. De maneira sobrenatural que eu digo, porque ele vai se colocar na maneira que você quer. Olha, Teófilo, você quer que eu volte lá e pegue registros históricos para você?
eu volto lá e pego registros históricos do jeito que você quer. Deus está perguntando para você nessa noite, o que você quer para que eu te prove que eu sou Deus? O que você quer para restabelecer a sua aliança com Jesus Cristo? O que você quer para se render ao senhorio dele, para que ele mostre que ele é Senhor na sua vida? E queridos, entenda bem, Deus não está aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus não está aqui nessa noite leiloando a fé dele acerca, Deus, se o Senhor me der uma Ferrari, eu me rendo aos seus pés. Não, pelo contrário, Deus está falando assim para você, você quer restauração? Você quer que eu prove algo? É nessa área que eu vou entrar e vou fazer o sobrenatural. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de uma restauração de Deus. Eu não sei qual é a carta com comprovação histórica que você quer para que você entenda que existe um Deus que está disposto a mudar a sua vida. Eu não sei qual sinal você quer da parte de Deus para que Ele entre na sua vida e que transforme a sua realidade para algo que Deus tem reservado para você. Não existe nada que o ser humano possa fazer a seu respeito naquilo que se refere à salvação. A salvação, o único que pode te dar é Jesus Cristo, querido. Não existe ouro nem prata que possa comprar esse tipo de coisa. Essa negociação, se assim eu posso dizer, esse momento que tem de particularidade de você com Deus, acerca de que área você precisa de restauração, é você com Deus. O que Deus te pede, o que Deus requer, o que Deus coloca diante de nós nessa noite, é uma oportunidade. Uma oportunidade de nos colocarmos debaixo do senhorio do Espírito Santo, para que Ele tome conta da nossa vida e entre na nossa vida, demonstrando o poder que só Jesus Cristo tem. O que Deus coloca diante de nós hoje é uma oportunidade de nós falarmos: Deus, faz tal coisa a meu favor. Eu me rendo aos teus pés, crendo que o Senhor é um Deus que pode mudar a minha história, assim como mudou a história do salmista Davi, que nós lemos, que duvidava, mas que estava aos teus pés, e que no final viu que o Senhor era um Deus bom e que podia fazer de bondade na presença dele. Deus nessa noite te dá uma oportunidade, queridos. Deus te dá nessa noite uma chance. Deus te dá nessa noite um caminho a ser seguido. Deus coloca diante de nós um jogo que quem manda é sempre Ele. E Ele está te dando uma oportunidade de você colocar o jogo diante dele, e que Ele vai demonstrar para você que Ele manda também nesse jogo. Porque tem certas áreas, homem é mais assim, que ele toma para si e fala: deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Queridos, até essa área que é do deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, Jesus Cristo quer entrar nela e mudar a sua história. Jesus Cristo quer entrar nela e fazer diferença nisso também. Queridos, Teófilo duvidou, apresentou para Lucas, e Lucas colheu cada prova para Teófilo daquilo que ele colocava. O Espírito Santo está aqui diante de você, Teófilo, falando: que provas você quer que eu te dê? Que provas você quer que eu faça diante de ti, para que você tenha certeza que Deus é Deus? E aí eu queria te convidar a se colocar de pé nessa noite, na presença desse Deus Todo-Poderoso, na presença desse Deus que é soberano, na presença desse Deus que opera milagres na nossa vida. Queria te convidar a fechar seus olhos, curvar a sua cabeça. Pai querido, Deus amado, o Senhor está no nosso meio, Pai. O Senhor está caminhando aqui, Pai, junto conosco, Pai, na presença, Senhor. Quem sabe de um Teófilo aqui nessa noite, Pai, que anseia, Pai, que deseja receber um sinal da Tua presença, Pai, que deseja, que anseia ser ministrado pelo Teu Espírito Santo de Deus. Pai querido, o Senhor hoje está aqui nessa noite, Pai, se colocando à disposição, Deus, de provar a sua realidade, de provar que o Senhor é real, de provar que o Senhor existe, de provar que o Senhor é soberano, que o Senhor cura, liberta, salva, que o Senhor, Pai, é aquele que pode operar
operar milagres, fazer a diferença. Pai querido, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que demonstrou, Pai, dentro do campo que Teófilo acreditava que ele era Senhor naquela situação, o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, que provou para o jornalista que através de fatos, de ciência, que o Senhor era Deus, o Senhor que provou para o psiquiatra que através da medicina o Senhor era Deus, o Senhor se faz aqui presente e quer provar, Deus, para a vida desse irmão, dessa irmã, que o Senhor é Deus na vida dela e que o Senhor pode fazer o sobrenatural na vida dela. Pai querido, que teu Espírito Santo de Deus ministre sobre cada coração, Pai. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, faz uma pergunta nessa noite, Deus querido. O Espírito Santo pergunta a cada coração nessa noite se existe alguém aqui no nosso meio que anseia, que deseja receber ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Alguém aqui no nosso meio não tem o Senhor Jesus, não confessou com os próprios lábios que Jesus Cristo é o único Senhor da vida. Se existe alguém aqui no nosso meio que precisa, que anseia por receber a Jesus Cristo, por receber a comprovação que só o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, eu quero te convidar a fazer um sinal para o céu, a levantar as suas mãos, a Senhor, Deus Todo-Poderoso, a falar que só o Senhor é Deus. Não, quero saber também se tem alguém aqui nessa noite que anseia e deseja restabelecer a sua aliança, colocar algo na presença desse Deus para que Deus possa comprovar a sua existência na vida dele. Se existir alguém, eu quero convidar também a levantar as mãos aos céus e fazer um sinal, crendo que todos nós aqui somos servos de Jesus Cristo, que Deus Todo-Poderoso, Pai querido, que o Senhor possa ministrar sobre cada vida, Pai, que o Senhor possa fazer o sobrenatural, ministrar, Pai, fazer, Senhor, a visitação com o Teu Espírito Santo, Pai, transformando cada vida, transformando cada coração, fazendo, Pai, o sobrenatural e colocando da Tua mão sobre a vida de cada um aqui, Pai. Deus querido, Todo-Poderoso, usa, Pai, a área, Senhor, a área que esse irmão tem, Pai, que anseia, Pai, que ele duvida da Tua presença, para que o Senhor possa entrar com a Tua unção, para que o Senhor possa entrar com a Tua presença, comprovando a ele, comprovando a ela, Pai, que o Senhor é Deus, Pai, que o Senhor é um Deus de perto, que o Senhor é um Deus de longe, que o Senhor é um Deus do alto, o Senhor é um Deus de baixo, Pai, que o Senhor é um Deus que atua em todas as áreas, que o Senhor é um Deus bem presente na hora da tribulação, que o Senhor é um Deus presente na alegria, na tristeza, que o Senhor é um Deus, Pai, que trabalha em todas as áreas das nossas vidas e que o Senhor é poderoso para mudar história, para fazer o sobrenatural na vida de cada um. Pai querido, vem com a Tua presença, vem com a Tua unção, vem com a Tua guarda sobre a vida de cada um de nós. E Deus querido, nós te pedimos, Pai, colocamos diante de Ti essa semana que se inicia, Pai, que o Senhor possa trabalhar sobre cada vida que aqui está, Pai, que o Senhor ministre com o Teu Espírito Santo, trazendo cura, restauração e dando um sinal do Teu favor sobre a vida de cada um, Pai. Trabalha, Senhor, através da ministração do Teu Espírito Santo, dando um sinal, Pai, do Teu senhorio e do Teu favor, Pai, mostrando para cada servo Seu que aqui está nessa noite, Pai, que o Senhor o tem guardado, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, colocou o Seu trono sobre o coração de cada um deles e sobre cada área da vida deles. Senhor, Deus querido, cada área da vida do meu irmão, da minha irmã, está debaixo da Tua presença e nós consagramos, Pai, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, nossa saúde, nossas finanças, nossa família, Pai, nosso emprego, Pai, nosso caminhar, nosso levantar, o nosso deitar, para que o Senhor cumpra o Teu querer e Teu efetuar, Pai. Que durante essa semana o Senhor nos dê sinais do Teu favor, Pai, que o Senhor nos dê sinais, Pai, que o Senhor é conosco em cada momento, Pai. E Deus Todo-Poderoso, prova, Pai, para aquela área que nós temos dúvida, que o Senhor também está ali presente, Pai, movendo o sobrenatural e fazendo o impossível acontecer, Pai. Agora, Deus, que nós vamos retornar para casa, que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, nos livrando de todo o mal, Pai, e nos dando uma semana abençoada debaixo da Tua presença, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga: amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele, rica e abundantemente, em nome de Jesus.